A sala de reuniões no 42º andar tinha aquele ar de riqueza antiga, misturado com julgamento silencioso. Lucas Bennet estava de pé na cabeceira de uma mesa de mogno polido, cercado pela família Hawthorne, o tipo de gente que mede uma pessoa antes mesmo dela falar. Eles sorriam com desdém, interrompiam, deixavam claro, sem precisar dizer nada, que o sucesso dele pertencia a outra pessoa. Então Lucas fechou o laptop, levantou-se, e diante de 900 milhões de dólares que o aguardavam sobre a mesa, foi embora. Por que um homem com tudo a perder escolheria sair? O horizonte de Manhattan brilhava em tons de laranja por trás das paredes de vidro da Torre Hawthorne, enquanto Lucas Bennet deixava o elevador privativo. Seus sapatos não faziam ruído contra o mármore. A recepcionista não o cumprimentou. Apenas inclinou a cabeça em direção ao corredor, daquele jeito que as pessoas fazem quando presumem que você já conhece o seu lugar. Ele já tinha estado em salas como aquela antes. Nunca foi realmente bem recebido em nenhuma delas. Lucas construiu a Aperture Data Systems a partir de um pequeno escritório acima de uma lavanderia no Queens. 8 anos, sem herança, sem investidores com sobrenomes influentes, sem diploma da universidade certa. Ele aprendeu matemática sozinho, contratou os engenheiros um a um e aprovou pessoalmente todas as decisões de pagamento durante os 3 primeiros anos. Quando completou 34 anos, a empresa atendia dezenas de grandes clientes corporativos, incluindo várias empresas da lista Fortune 500. Os Hawthorne fizeram o primeiro contato. Ele fez questão de lembrar disso. David Mercer já o aguardava do lado de fora da sala de reuniões, segurando 2 pastas e com a expressão de quem já tinha entendido o ambiente antes mesmo de entrar. Ele era o diretor financeiro de Lucas, desde a época da lavanderia, a única pessoa na empresa que conhecia todas as suas fases, inclusive aquela em que jantava arroz frio, porque a folha de pagamento vinha em primeiro lugar. Eles já estão lá dentro, disse David em voz baixa, os 3. Charles trouxe a irmã e o filho. Isso não estava combinado, respondeu Lucas. Não, não estava. A reunião se prolongou mais do que o necessário. Uma única mesa de mogno ocupava o centro da sala, polida a ponto de refletir a luz do teto como se fosse água parada. Os Hawthorne não se levantaram quando Lucas entrou. Charles Hawthorne estava sentado na extremidade oposta, com os cabelos grisalhos penteados para trás e as mãos apoiadas sobre a mesa, como um homem que já esperou décadas e poderia esperar mais 1 hora. À sua direita estava sua irmã mais nova, Vivian, com um terno cinza escuro que custava mais do que a maioria dos carros. À sua esquerda estava seu filho, Daniel, na casa dos 40 anos, com um anel de Princeton no dedo e um leve sorriso que escondia uma pergunta. Lucas se sentou. David sentou-se ao lado dele. Charles iniciou a reunião com uma frase que soava educada, mas carregava um teste. Senhor Bennet, analisamos o material que sua equipe nos enviou. Crescimento impressionante, margens agressivas. Gostaríamos de entender melhor a operação por trás desses números. Claro, respondeu Lucas. Por onde você gostaria de começar? Perguntou Daniel, recostando-se na cadeira e batendo a caneta na borda da xícara de café. Vamos começar pela arquitetura. Seu white paper de 2023 menciona uma camada de indexação proprietária. Gostaria de saber quem a desenvolveu. Eu, respondeu Lucas, criei a estrutura original em 2020. Minha equipe expandiu isso desde então. Daniel deixou o silêncio se prolongar por um instante. Autodidata, correto? Sem formação formal em sistemas distribuídos. Correto? Interessante. Ele disse a palavra de um jeito que sugeria o oposto. Vivian pousou o copo d'água com um leve som. Sr. Bennet, me permita.
Os números que o senhor apresentou são extraordinários, mas na nossa experiência, números assim costumam ter explicações igualmente incomuns. Às vezes, essas explicações não estão aqui. Lucas sustentou o olhar dela. Não tenho certeza se entendi. O que ela quer dizer, disse Charles com a voz calma, é que empresas do seu porte, crescendo nesse ritmo, muitas vezes contam com alguém nos bastidores, um arquiteto experiente, um ex-executivo, alguém que prefere não aparecer na estrutura societária. Gostaríamos de saber se existe alguém assim na sua empresa. A pergunta não era exatamente uma pergunta. Lucas sentiu o ambiente mudar. David havia parado de escrever. Ele já esperava por algo assim desde que a reunião foi marcada, mesmo torcendo para estar enganado. Não existe ninguém nos bastidores, disse Lucas. Existe uma equipe. Eu a construí, eu a lidero. A arquitetura é minha, a estratégia é minha. Daniel soltou uma risada leve, quase educada. Resposta bem confiante. É a verdade. Charles fez um pequeno gesto com a mão, e a sala pareceu se reorganizar. Confiança é importante, Sr. Bennett, mas não é a mesma coisa que estar preparado. A Aperture está entrando em um estágio em que a complexidade aumenta em escala global. Regulação, infraestrutura internacional, exposição pública de um tipo que, sendo direto, costuma engolir fundadores jovens. Ele deixou as palavras pairarem no ar. O que gostaríamos de propor como condição para avançarmos é a nomeação de um executivo sênior para o cargo de diretor de operações, alguém da nossa confiança. Você manteria seu título de fundador e diretor executivo, mas quem realmente toma as decisões no dia a dia passaria a ser alguém com mais experiência. Vivian sorriu com naturalidade. Pense nisso como uma parceria equilibrada, Sr. Bennett. O senhor traz a visão. Nós trazemos maturidade. A caneta de David permaneceu imóvel por alguns instantes. Lucas manteve as mãos apoiadas sobre a mesa. Deixe-me confirmar se entendi, disse Lucas. O senhor está oferecendo até 900 milhões de dólares pela Aperture Data Systems, com base na avaliação preliminar que discutimos nas últimas semanas, com a condição de que eu deixe o cargo operacional da empresa que construí e aceite alguém indicado por vocês como a figura principal da operação. Em termos gerais, respondeu Charles. Sim, e essa pessoa responderia à sua família. Responderia ao conselho, no qual naturalmente teríamos maioria. Lucas respirou fundo, sem demonstrar. E a justificativa é a preocupação de que eu ainda não esteja pronto para liderar nessa escala. Desta vez, Daniel respondeu. A justificativa, Sr. Bennett, é que não o conhecemos. Conhecemos seus números. Não sabemos o que está por trás deles. E com um investimento desse porte, não apostamos em incertezas. Lucas voltou-se para Charles. Agradeço a sinceridade. Permita-me ser igualmente direto. A arquitetura da Aperture é minha. A equipe é minha. A visão é minha. Não existe nenhum autor oculto. Existe um homem que começou em um espaço emprestado acima de uma lavanderia e construiu algo que trouxe vocês até aqui. Vivian abriu a boca para interromper. Ninguém está questionando seu esforço, Sr. Bennett. Vocês estão questionando tudo, menos o meu esforço. Charles o observou com a paciência de alguém que já viu muitos confrontos. Temos muito respeito pelo que você construiu, disse ele por fim. Mas respeito não altera nossos termos. Aproveite a noite, converse com sua equipe. Nos reuniremos novamente amanhã de manhã, às 10 horas. Se a estrutura não for aceitável, podemos encerrar por aqui e seguir caminhos diferentes, sem ressentimentos. Seus lábios formaram um leve sorriso que não chegou aos olhos. 900 milhões de dólares, Sr. Bennett. Com o nosso nome envolvido, essa empresa pode se tornar algo que nenhum de nós construiria sozinho. Sem o nosso nome, ainda segue promissor. Nós dois sabemos qual dessas versões é a melhor.
Lucas fechou a pasta à sua frente sem olhar para ela. Te vejo amanhã. Ele se levantou. David se levantou ao lado dele. Nenhum dos dois falou nada até que as portas do elevador se fecharam. Eles querem te possuir, disse David. Não a empresa, você. Eu sei. Você tem até às 10 da manhã de amanhã. Lucas observou os números dos andares diminuírem. A cidade, além do vidro, ficou ainda mais escura. Quando respondeu, sua voz saiu baixa, quase num sussurro, como quando uma decisão ainda não foi dita em voz alta, mas já está tomada. Eles vão descobrir amanhã o que realmente estão comprando. Lucas passou a noite no escritório, não em casa. As luzes do horizonte da parte baixa de Manhattan atravessavam as persianas em longas faixas claras no chão. Ele havia pedido café preto 2 vezes e não bebeu nenhum. Sobre a mesa à sua frente havia uma única folha de papel com 2 colunas. Uma coluna listava todos os motivos para aceitar o acordo. A outra reunia todos os motivos para desistir. A segunda coluna era menor, mas carregava mais peso. David chegou pouco depois da 1 da manhã. Colocou uma xícara de café fresco ao lado da fria e se sentou na cadeira do outro lado da mesa. Eles não estão comprando uma empresa, disse Lucas. Estão colocando um homem à prova. E o homem já foi reprovado antes mesmo de entrar na sala, respondeu David. Charles decidiu isso antes mesmo de nos sentarmos. Tudo hoje foi encenação. Eu sei. Então você já sabe como será amanhã. Os motivos para aceitar eram práticos. Liquidez para os primeiros funcionários, capital para expandir para o corredor europeu, um nome no quadro que abriria todas as portas regulatórias em Washington. 900 milhões de dólares não apagaram 8 anos de trabalho em uma lavanderia. Só serviram para pagar por eles. Os motivos para recusar não tinham nada de práticos. Eram o tipo de razão que um homem só admite uma vez, e apenas para si mesmo. A manhã chegou cinzenta e carregada. Lucas vestia o mesmo terno cinza escuro do dia anterior. Ele chegou à Torre Hawthorne às 9h54. David caminhava ao seu lado, carregando uma única pasta. Eles não conversaram no elevador. Já não havia mais nada para ensaiar. Charles, Vivian e Daniel já estavam sentados. A mesa de mogno parecia exatamente a mesma. As cadeiras estavam dispostas da mesma forma. Até os copos de água tinham sido reabastecidos na mesma medida. Os Hawthorne queriam que amanhã parecesse apenas uma continuação, não um recomeço. Sr. Bennet, começou Charles, espero que o senhor tenha aproveitado bem a noite. Aproveitei. Então vamos direto ao ponto. O senhor já teve a oportunidade de analisar a estrutura que propusemos? Sim, gostaria de explicar meu raciocínio. Charles inclinou levemente a cabeça. Lucas abriu a pasta que David lhe entregou e retirou 3 páginas. Colocou uma diante de cada Hawthorne. Este é um resumo dos últimos 48 meses da Aperture. Receita, retenção, expansão da infraestrutura, pedidos de patentes. Cada métrica está registrada com a data e o momento das mudanças de equipe. Vocês vão perceber que os pontos de virada coincidem com as contratações que fiz, as decisões que aprovei e a arquitetura que desenvolvi. Daniel observou a página com expressão neutra. Largou-a antes de terminar. Senhor Bennet, agradeço a documentação, mas números não definem caráter. Podemos ler uma partitura. O que não podemos saber é se ela pertence ao Senhor ou às pessoas que estavam ao seu lado quando foi criada. Eu acabei de dizer que pertence a mim. Disse sim. Daniel virou uma página da própria pasta. Analisei seu histórico ontem à noite. Bacharelado em uma universidade estadual, sem pós-graduação, sem ligação com consórcios de pesquisa do setor. Seu primeiro emprego depois da faculdade foi no suporte ao cliente em uma empresa de pagamentos em Nova Jersey. Isso não é um perfil, é um começo.
Eu sei de onde comecei. Tenho certeza. A questão é se no próximo nível as pessoas vão olhar para isso como um ponto de partida ou como um limite. Vivian se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. A pulseira em seu pulso, fina e antiga, produziu um som contra a madeira que parecia mais alto do que deveria. Sr. Bennet, posso ser honesta? Claro. Existe um cenário em que o senhor teve muito sucesso fora do centro. Tecnologia, dados, um tipo de negócio em que os resultados podem ser medidos de forma objetiva. O senhor foi bem nesse ambiente. Eu admiro isso. Mas o mundo para o qual estamos trazendo vocês é diferente. É um mundo de jantares, de conselhos tradicionais, de conversas em salas onde nada está escrito. As pessoas nesse ambiente vão perguntar, no instante em que vocês saírem, de onde vieram, e a resposta virá depois de vocês. Que resposta você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Estou dizendo que a resposta importa. Passamos gerações nesses ambientes e sabemos como funcionam. A estrutura proposta ontem não é um rebaixamento, é uma adaptação. Estamos nos oferecendo para te adaptar para esse ambiente. Lucas sentiu algo frio se formar no centro do peito. Não era raiva. Era algo mais firme do que isso. Você está me dizendo, disse ele, que a empresa que eu construí é aceitável para você. Os números são aceitáveis. A tecnologia é aceitável. O crescimento é aceitável. A única coisa inaceitável na Aperture é o homem que a construiu. Vivian sorriu. O mesmo sorriso de antes, polido e antigo. Eu não colocaria dessa forma. Não precisa. Isso já ficou claro. Charles levantou um dedo da mesa. Sr. Bennet, deixe-me ser direto. Investimos naquilo que entendemos. Fazemos isso há 3 gerações. Todas as operações que minha família realizou acima de $500 milhões envolveram líderes cujas trajetórias pudemos acompanhar de perto, cujas decisões conseguimos prever, cujo comportamento observamos ao longo de mais de um ciclo de mercado. O senhor é uma incógnita talentosa, mas ainda é, neste momento, alguém desconhecido. Ele deixou a palavra no ar. Não estamos pedindo que você diminua, estamos pedindo que você seja compreensível para o mercado. A mão de David se moveu até o canto da pasta e permaneceu ali. Do outro lado da mesa, Daniel pegou uma caneta e voltou a batucá-la. O mesmo ritmo lento do dia anterior, um sinal claro de condescendência. Lucas escolheu as palavras com cuidado. Passou a noite inteira fazendo isso. Sr. Hawthorne, eu respeito a história da sua família. Respeito o que o seu nome representa nos ambientes que o senhor mencionou. Mas acredito que o senhor interpretou mal o negócio que tem diante de si. Interpretei mal? O senhor acredita que está comprando uma empresa que precisa do seu nome para crescer. Eu acredito que o senhor está tentando comprar uma empresa cujo valor está justamente na independência de nomes como o seu. Os clientes que pagam a Aperture fazem isso por um único motivo. Confiam que o homem que construiu o sistema é o mesmo que continua à frente dele no dia a dia. No momento em que alguém me substituir nessa função, essa confiança desaparece. Daniel soltou um leve suspiro, quase sem perceber. Essa é uma interpretação bastante generosa da sua própria importância. Não é generosa, é exata. Vários dos nossos principais contratos incluem cláusulas de permanência vinculadas à minha atuação em uma função de liderança, não necessariamente como CEO, mas como alguém ativamente envolvido na operação. Sua equipe de due diligence tem acesso a esses documentos. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente dos anteriores. Charles lançou um breve olhar para o filho. Daniel não retribuiu. A pulseira de Vivian havia parado completamente. Esse tipo de cláusula não é comum,
disse Charles com cautela. Se estiver correta, será determinante para o nosso modelo. Está correta. Confirme ainda hoje. Daniel apoiou a caneta. Pela primeira vez, sua voz demonstrava algo além de desdém. Se essas cláusulas se confirmarem, teremos que rever a estrutura da função operacional. Vocês vão precisar rever mais do que a estrutura, disse Lucas. Vão precisar rever a premissa inteira. Charles o observou com a calma longa e controlada de alguém que, em algum momento da vida, decidiu não se deixar afetar por ninguém. Sr. Bennet, você é um homem jovem e orgulhoso. O orgulho, em certa medida, é útil. Em excesso, costuma custar caro. Estamos oferecendo uma estrutura que o protege de si mesmo. A maioria dos homens, na sua posição, já teria aceitado. A maioria dos homens na minha posição não estava na minha posição quando era mais jovem. O que isso quer dizer? Quer dizer que já ouvi que não estava pronto, de pessoas que tinham menos motivos para afirmar isso do que você e mais razões para acreditar nisso. Mesmo assim, construí esta empresa. Não tenho problema em ouvir que não estou pronto. Só me chama a atenção quando alguém tenta definir o que eu devo aceitar como consequência. A expressão de Charles permaneceu a mesma, mas algo por trás dela mudou. Ele voltou a cruzar as mãos. Então me permita uma pergunta direta, Sr. Bennet. A voz dele ficou mais suave, o que a tornava mais perigosa. O que exatamente o senhor acredita que estamos lhe oferecendo, se não uma parceria equilibrada? Vocês estão me oferecendo um preço. Em troca, querem uma versão minha que se encaixe melhor nos ambientes que descreveram. Querem que eu seja mais discreto. Querem que eu me afaste de tudo o que realmente importa, mantendo apenas o título. Querem a empresa sem o homem, porque o homem não combina com a imagem que desejam associar a ela. Essa é uma leitura muito emocional. É a única interpretação que as palavras sustentam. Vivian soltou um leve som, algo entre um riso contido e incredulidade. Sr. Bennet, esse tipo de reação é exatamente o que reforça nossas preocupações. Um homem disposto a pagar até 900 milhões de dólares não transforma uma negociação em algo pessoal. Ele segue o plano. Então talvez eu não esteja pronto para os seus 900 milhões de dólares. A frase ficou no ar por alguns segundos. Lucas falou com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. Charles pegou o copo de água e bebeu devagar. Ao colocá-lo de volta na mesa, sua voz trazia o peso de quem havia decidido usar o último recurso. Senhor Bennet, não haverá outra proposta nesse valor. Nem da nossa parte, nem de ninguém do nosso círculo. As portas que minha família fecha não se abrem novamente para a mesma pessoa. Eu imagino que o senhor entenda isso. E também entende que as pessoas que o senhor está prestes a decepcionar, ao recusar uma estrutura pensada para protegê-lo, não vão esquecer essa decisão? Entendo. Então farei a pergunta pela última vez. A estrutura permanece como foi apresentada. Diretor de operações escolhido por nós. Título de fundador mantido. Pagamento de 900 milhões de dólares após a conclusão. Sim ou não? O silêncio dominou a sala. David manteve o olhar baixo. Daniel havia deixado a caneta sobre a mesa e agora observava Lucas com atenção, sem o desdém de antes. Lucas olhou para Charles Hawthorne, depois para a mesa. Por um instante, olhou também para a janela cinzenta, onde a manhã já havia se transformado em dia claro, sem que ninguém percebesse. Em seguida, fechou o laptop. Não fez barulho, apenas o suficiente para marcar o gesto. Levantou-se. David se levantou junto, sem precisar ser chamado. Lucas apoiou as duas mãos sobre a madeira polida por um breve momento, como alguém que registra na memória o lugar que está deixando para trás. Sr. Hawthorne, a resposta é não. A estrutura, ao valor, à família, o negócio não vai acontecer.
Ele não aguardou resposta. Caminhou ao longo da mesa pela segunda vez em 2 dias, e desta vez ninguém tentou impedi-lo. A notícia se espalhou antes do almoço. Quando Lucas chegou ao escritório, a primeira manchete já circulava em 3 agências financeiras. CEO da Aperture abandona a aquisição da Hawthorne. Negócio de 900 milhões de dólares fracassa no segundo dia. O texto era muito parecido em todos os veículos. Os Hawthorne haviam se antecipado na narrativa. Os Hawthorne haviam se adiantado. Queriam controlar a narrativa antes que o mercado começasse a questionar o que realmente aconteceu naquela sala. David entrou cerca de 20 minutos depois, com 2 telefones ainda vibrando nas mãos. 3 membros do conselho ligaram em menos de 1 hora. 2 estão preocupados. 1 está furioso. A linha de relações com investidores parou de encaminhar chamadas para a caixa postal e agora simplesmente não atende, porque a fila está cheia. E a equipe? A reunião geral é às 15 horas. Até às 14, todo mundo já vai estar sabendo. Lucas girou a cadeira em direção à janela. Pensou rapidamente nos anos antes daquele escritório. O roteador emprestado. A mesa dobrável que serviu de escrivaninha durante os primeiros 18 meses. A primeira contratação, um engenheiro júnior que aceitou o risco porque Lucas foi transparente sobre os desafios e o potencial. Esse engenheiro agora liderava a infraestrutura em Austin. A tarde passou em uma sequência de conversas difíceis. 2 dos maiores investidores institucionais perguntaram, com cuidado nas palavras, se Lucas tinha plena consciência do que havia feito. Um membro do conselho, que estava com ele desde o 2º ano, enviou uma mensagem direta. Me liga quando puder falar de verdade. Os pedidos da imprensa vieram em ondas. Lucas recusou todos, exceto um. Ele não recusou a ligação do sócio sênior do Hartwell Group. No fundo, mesmo sem admitir, ele esperava por essa ligação. Eleanor Crane era o tipo de investidora que não aparecia nos holofotes. Administrava um fundo privado de inovação que havia apoiado, de forma discreta, algumas das empresas de infraestrutura mais consistentes da última década. Lucas a encontrou 2 vezes, em ambas, rapidamente. Em ambas, em conferências onde ela fez perguntas mais profundas em poucos minutos do que os Hawthorne fizeram em 2 dias inteiros. O escritório dela entrou em contato naquela tarde solicitando uma conversa. Ela entrou na ligação no horário combinado, pouco depois das 16 horas. Lucas, eu vi as manchetes. Todo mundo viu. A maioria vai assumir que você errou. Quero saber se foi isso que aconteceu. Depende do que o erro deveria ter evitado. Do outro lado da linha, ouviu-se um leve som, possivelmente um riso contido. Justo. Quero viajar amanhã. Não vou tomar mais do que 1 hora do seu tempo. Se depois disso você preferir continuar sozinho com essa decisão, eu respeito e sigo meu caminho. Caso contrário, gostaria de conversar sobre o que realmente significa ter um parceiro no estágio em que vocês estão. Vou liberar a sala de conferências para as 10 da manhã. Perfeito. A reunião geral às 15 horas foi a mais difícil de todas. Lucas estava em pé diante do refeitório da empresa, com todas as cadeiras ocupadas e os corrimãos do andar superior cheios de funcionários que não encontraram lugar para sentar. Ele não utilizou slides, não preparou nenhum discurso. Apenas contou o que tinha acontecido. Relatou o que haviam perguntado e o que ele respondeu. Disse que os próximos 90 dias seriam incertos, que algumas pessoas naquela sala poderiam concluir que não valia a pena lidar com essa incerteza e que não guardaria ressentimento de ninguém por tomar essa decisão. Acrescentou mais uma coisa. Disse que não havia construído a Aperture para pertencer a um nome gravado no topo de uma torre. Ele a construiu para pertencer às pessoas que ficavam até tarde nas noites em que isso era a única coisa que mantinha a empresa viva. Disse isso uma única vez, com clareza,
E então se calou. A sala não aplaudiu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disso, alguns voltaram ao trabalho. Outros permaneceram em silêncio por alguns segundos antes de se levantar. Naquela noite, Lucas dirigiu sozinho até sua casa. Sentou-se no apartamento com as luzes apagadas, observando a cidade piscando pela janela. Pensou se havia tomado a decisão certa. A resposta não veio de imediato. Quando finalmente surgiu, veio na forma de uma lembrança que ele não revisitava há anos. A noite em que sua mãe lhe disse, na cozinha da casa deles, em uma pequena cidade nos arredores de Albany, que a pior coisa que um homem poderia negociar era justamente a parte de si mesmo que ninguém tinha o direito de exigir. Ele tinha 22 anos. Na época não compreendeu. Agora compreendia. Eleanor Crane chegou pontualmente às 10 horas da manhã seguinte. Não usava joias, não carregava pasta e apertou sua mão uma única vez, com a firmeza de quem não desperdiça gestos. A conversa durou 92 minutos. Ao final, ela havia feito 11 perguntas a Lucas. Nenhuma delas tratava de quem havia projetado o prédio. Também não perguntou sobre sua formação acadêmica. A primeira pergunta foi sobre a pior contratação que ele já tinha feito e o que havia aprendido com aquilo. A última foi como ele enxergava a Aperture em 7 anos, caso ninguém naquela sala jamais lhe dissesse não. Naquela mesma tarde, ela apresentou uma proposta estruturada. O Hartwell Group lideraria uma rodada de investimento voltada ao crescimento. Lucas manteria a maioria no conselho com controle operacional e autoridade total sobre a equipe executiva. A avaliação apresentada era inferior a 900 milhões de dólares. Além disso, o acordo era direto e transparente. Não havia cláusulas ocultas nem negociações paralelas sobre influência ou acesso. Ele assinou o memorando de entendimento alguns dias depois, após alinhar os principais termos. Os meses seguintes não foram simples. 2 engenheiros seniores decidiram sair, alegando que a perda do contrato com a Hawthorne indicava instabilidade. Lucas aceitou a saída deles sem tentar convencê-los a permanecer. Um pequeno grupo de clientes pediu a revisão de contratos. Ele concordou com os ajustes quando havia boa-fé e aceitou perder aqueles que não demonstraram a mesma postura. Durante boa parte do primeiro trimestre, a imprensa financeira continuou tratando sua decisão como um exemplo negativo. Lucas não respondeu. Trabalhou. Ao final do segundo trimestre, o corredor europeu que ele vinha desenvolvendo há 2 anos começou a avançar. Uma oportunidade regulatória em Frankfurt, que aguardava o operador adequado, acabou favorecendo a Aperture em vez de um concorrente. Logo depois, surgiu um contrato governamental na Holanda. No terceiro trimestre, a empresa ultrapassou um nível de receita que ninguém fora da liderança havia projetado publicamente. No quarto trimestre, apesar de oscilações e de uma expansão mais lenta do que o esperado em alguns mercados, um relatório de um grande banco, o mesmo que havia promovido o jantar entre Lucas e os Hawthorne, apontou a Aperture como um dos ativos de infraestrutura mais subvalorizados do ano. 1 ano e 3 meses depois da manhã em que Lucas deixou a Torre Hawthorne, em um momento favorável para empresas de infraestrutura e dados, a Aperture concluiu uma rodada estratégica com avaliação de 2,5 bilhões de dólares. Os mesmos veículos que antes publicaram manchetes alarmistas na primavera passaram a divulgar análises retrospectivas no verão. Lucas recusou a maior parte dos pedidos de entrevista. Aceitou apenas um. Nela, quase não mencionou os Hawthorne. Limitou-se a dizer que a lição mais cara para um fundador era entender a diferença entre um comprador e um sócio, e que essa diferença quase sempre ficava evidente nos primeiros 10 minutos, desde que a pessoa estivesse disposta a enxergar. Os Hawthorne não permaneceram em silêncio para sempre.
No outono, um pedido de reunião chegou por meio de um intermediário. A linguagem era cuidadosa. O intermediário indicava que Charles Hawthorne gostaria de discutir uma possível colaboração, considerando as mudanças do mercado. Lucas leu a mensagem uma vez. Ele mesmo digitou a resposta. Sr. Hawthorne, obrigado pela mensagem. Não estamos buscando investidores externos neste momento. Desejo tudo de bom ao senhor e à sua família. 2 semanas depois, chegou outra mensagem. Dessa vez, Daniel escrevia diretamente. O tom era diferente, como costuma acontecer quando homens que sempre tiveram certeza de tudo encontram pela primeira vez uma porta fechada. Ele perguntou, em um tom que pretendia ser humilde, se Lucas estaria disposto a uma conversa informal sobre aprendizados recentes. Lucas passou uma noite inteira refletindo sobre o e-mail. Respondeu com 2 frases. Sr. Hawthorne, a conversa que o senhor procura é uma que tivemos há 1 ano. O senhor estava presente. Depois disso, não voltou a ter contato com eles. O patrimônio da família Hawthorne não entrou em colapso. Famílias como a deles raramente entram. Mas na vez seguinte, em que o nome da Aperture apareceu em um relatório do setor, o nome Hawthorne já não estava no mesmo contexto. Quando uma audiência regulatória em Bruxelas convidou uma operadora americana para falar sobre infraestrutura de dados entre países, foi Lucas quem recebeu o convite. As salas que Vivian havia mencionado, aquelas para as quais ela disse que ele precisaria se adaptar, passaram a enviar convites diretamente. Ele compareceu a algumas. Não mudou sua forma de se expressar ao chegar. David continuou como diretor financeiro. Eleanor Crane passou a integrar o conselho. O engenheiro original de Austin compareceu ao jantar de encerramento da rodada e fez um brinde simples, do tipo que só faz sentido entre pessoas que se conhecem há tempo suficiente para que poucas palavras bastem. Em uma tarde, quase 2 anos depois daquela manhã na Torre Hawthorne, Lucas estava sozinho no escritório, olhando a cidade lá embaixo. O horizonte continuava o mesmo. Ele já não era o mesmo. Pensou na folha de papel com 2 colunas. Pensou naquela que era menor, mas carregava mais peso. Ele não tinha mudado quem era. Apenas passou a ocupar o espaço que sempre quis. A lição, quando finalmente decidiu reconhecê-la, era tão simples que nem sentiu necessidade de anotá-la. Nem toda grande oportunidade merece ser aceita. O valor real de um negócio não está no número escrito no papel. Está em saber se as pessoas do outro lado da mesa enxergam você e respeitam o que veem. Às vezes, o passo mais importante em direção ao futuro que alguém realmente deseja é abrir mão da proposta mais valiosa que aparece no presente. Ele apagou as luzes do escritório e saiu sem olhar para trás. Essa cena não representa apenas o fim de um ciclo, mas o momento em que alguém decide que não será definido por oportunidades externas, e sim pelos próprios princípios. Em um mundo onde números parecem falar mais alto que valores, a verdadeira força está em reconhecer quando o preço de algo é maior do que o dinheiro envolvido. Lucas não rejeitou apenas uma proposta. Ele rejeitou um destino que não refletia quem ele era. E isso exige um nível de clareza que poucos desenvolvem. Porque, no fim, não é sobre quanto oferecem, é sobre o que você perde ao aceitar. A maior lição dessa história não está no crescimento da empresa, mas na escolha silenciosa que quase ninguém vê. A decisão de não negociar aquilo que define quem você é. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando reconhecimento, aceitação ou validação externa, sem perceber que, em algum momento, acabam cedendo partes essenciais de si mesmas para se encaixar em estruturas que nunca foram feitas para valorizá-las. Lucas entendeu algo que muda tudo. Dinheiro amplia decisões, mas não corrige escolhas erradas.
Aceitar qualquer proposta apenas porque ela parece grande pode ser o caminho mais rápido para perder o controle da própria trajetória. Saber dizer não no momento certo não fecha portas. Redefine o tipo de porta que se abre depois. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Lucas, teria aceitado a proposta milionária ou enxergado o que estava oculto por trás dela? E por quê? E, se você tivesse que escolher hoje entre dinheiro e controle sobre o seu futuro, você saberia identificar o que realmente está em jogo? O que escolheria? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre decisões e poder, já deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. E se você quer continuar vendo histórias assim, que mexem com a forma como você enxerga carreira e vida, se inscreve no canal, porque as próximas vão te fazer questionar ainda mais.